complicado a gente falar na casa dos amigos, porque os amigos gostam de falar da gente melhor do que a gente merece, né? A única coisa que me consola é que mesmo eu não sendo tudo isso, mas o Jesus a quem eu sirvo e que está dentro de mim é muito mais. Amém. Amém? Amém. E é nele que eu confio para transmitir a vocês o melhor que pudermos sobre o tema que está proposto. Esse é um tema, o pastor Isaac me pediu para lembrar vocês de que esse é um tema interativo, ou seja, nós teremos oportunidades de alguma participação de vocês e eu espero que vocês aproveitem bem. Em alguns momentos eu vou parar a palestra e vocês então vão interagir para comentarem, conversarem sobre esses temas. Eu sei que os angolanos são um bocadinho formais, gostam bastante de, não é? Mas hoje vocês vão fazer um pouco mais vão sair um pouco do protocolo e vão conversar com o amigo do lado, com o irmão, e vão procurar juntar ideias para nós facilitarmos. Nosso tema, janelas eficazes, oportunidades para a evangelização de Angola. Eu vou trabalhar com um subtema que é coisas para ver e coisas para fazer. Então, dentro destas janelas de oportunidades, nós vamos falar ou dividir nossa palestra em duas partes: coisas para ver e coisas para fazer. E todos os assuntos que vamos tratar estão sob um tema geral, que é a visão 2030, como nós costumamos chamar, ou 2030. Ok? Vocês vão ver aí um símbolo estilizado que nós utilizamos para a visão, que é uma bússola. Eu sei que talvez não, quando a gente faz um desenho estilizado, não é uma representação fiel do objeto, mas você está vendo aí uma bússola com a sua agulha apontando em alguma direção, e é o que esta palestra pretende ser, e que é também a visão 2030, uma bússola para a igreja. Tudo bem? Acho que vamos precisar de manobrar ainda as luzes aí, e logo em seguida vamos iniciar. Muito bem. Primeira vez que eu estive em Angola, se não me engano, foi em 95, 96. Estive cá várias vezes em um projeto que realizamos em parceria com o Fundo Canadense de Ajuda Internacional, e viemos então para o treinamento de lideranças. Trabalhamos junto com a AIA, trabalhamos com o cônsul canadense, o projeto dele que ele tinha, trabalhamos com associação, com associações de profissionais naquela época aqui de Angola, e foi um tempo maravilhoso. Eu me apaixonei por Angola, foi uma profunda paixão que eu mantenho até hoje. Eu amo essa nação. Hoje está bastante diferente, né, daquele tempo de já
já lá se vão desde a primeira vez, quase 20 anos, e Angola mudou muito, Luanda mudou muito, não é? E está cada dia mais bonita, né? Ela já era uma princesa naquela época e hoje ainda mais. Eu amo essa cidade, amo essa nação, quero que vocês contem comigo para ajudar em tudo que for necessário. Janelas eficazes, oportunidades para a evangelização de Angola, coisas para ver e coisas para fazer. Uma bússola para a igreja, visão 2030. Slide. Nós vamos começar com uma leitura bíblica. Você vai poder ler aqui da tela mesmo, slide. Nós vamos ler em Jeremias, no capítulo 1, versículos 4 a 10. Eu quero convidar você a ler em voz alta. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formar o ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta às nações. Mas eu disse: faça para o Senhor. Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Muito bem. Eu esqueci de pedir desculpas pelo meu português, não é tão bonito como o de vocês, mas como dizem os meninos lá no Brasil, dá para o gasto. Então, se eu disser alguma coisa que não é inteligível, uma pronúncia que não se entende, o pastor Isaac vai me fazer um sinal ali, me corrigir, para que a gente se entenda aqui. Então, este é o chamado de Jeremias. Você conhece esse texto, todos nós conhecemos, é um chamado emocionante, é um chamado muito bonito. E ele começa com a palavra do Senhor veio a mim. Um momento de crise, uma situação complicada. Israel precisava ser disciplinado, estava longe da vontade de Deus, estava distante do querer do Senhor, e havia necessidade de uma mudança, uma transformação. E para esta mudança, para esta transformação, Deus chama um jovem. Quanto jovem? Eu andei analisando o texto e me apoiando em todas as informações possíveis, inclusive uma estimativa de expectativa de vida, inclusive uma contagem dos anos de ministério. Irmãos, é quase que impossível que Jeremias tivesse mais do que 14 anos nesse momento, não é? 13, 14 anos, talvez fosse até um bocadinho mais jovem, não é? E Jeremias foi chamado com esta idade. E você vai notar, inclusive, que os verbos, eles estão no presente, ou seja, Deus não estava chamando Jeremias para quando se aposentasse. Deus não estava chamando Jeremias para quando ele conseguisse suficiente status. Não é? Se nossa sociedade cá em Angola é um bocado formal e as pessoas precisam de terem suas formações e adquirirem alguma idade, quem sabe algum cabelo branco para poder terem o direito de falar, imagine a sociedade em que ele vivia. Muito mais formal. E no meio de tanta formalidade, Deus resolve chamar um jovem. E eu podia falar durante horas pela razão de o Senhor chamar um jovem. Uma delas é que, se você quiser fazer um movimento de impacto como Deus planejava fazer, que exigiria toda uma preparação, e depois as invasões de inimigos, e depois a ida para o cativeiro, toda uma mudança de longo prazo.
Deus precisava de um longo ministério. E um longo ministério tem que começar quando você é jovem. E é tão verdade que o próximo ministro, a partir de Jeremias, que estudou seus escritos e deu continuidade, foi Daniel. E é muito improvável que Daniel tivesse mais do que 15 anos quando ele foi chamado, quando ele começou o seu trabalho. Então, Deus quer chamar o jovem. E Deus quer chamar o jovem, ainda agora na hora do almoço, a gente mencionava qualquer coisa desse sentido, com o pastor Isaac. Esse jovem, ele é inclusive desempoderado na sua sociedade. Ele não está dentro de uma sociedade moderna como a nossa, em que alguns países as crianças elas são até arrogantes em relação aos mais velhos, porque elas se acham, como elas detêm a tecnologia, elas acham que sabem mais. Elas acreditam que podem dispensar os mais velhos. No entanto, Jeremias não está numa sociedade dessa. Ele disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar. Lógico que sabe falar, senão ele não estaria falando com o Senhor. Ele está dizendo: eu não tenho a capacidade de falar e ser ouvido, porque eu sou muito jovem. Eu não sei como lidar com as forças dessa sociedade. Eu não sei como lidar com a estrutura social que está me cercando. Eu não sei como me dirigir a uma estrutura tão complexa como a do meu país, a da minha nação. Ele era mesmo muito jovem. Ele não fazia parte da estrutura eclesiástica, da estrutura social, da estrutura política, mas Deus quer usar os jovens. Amém. Deus quer usar os jovens, ainda que a nossa estrutura social, ainda que a nossa estrutura organizacional não ache espaço para ele. Deus quer usá-lo. E ele disse: Senhor, eu não sei falar. Ou seja, eu não sei como entrar nessa estrutura. Eu não sei como entrar nesse cenário político, religioso, social, porque eu ainda sou muito jovem. Eu não tenho também a experiência necessária, eu não tenho o conhecimento necessário, ainda não tive os anos de estudo necessários para formar uma opinião sobre nada. E o que nós conversávamos na hora do almoço é algo bastante simples e que vamos ver na continuidade desse texto. Não somos nós que fazemos a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus é Deus. Amém. Quem faz a obra de Deus é Deus. Amém. Não somos nós. É por isso que Deus podia usar Jeremias, mesmo ele sendo muito jovem. Porque quem faz a obra de Deus é Deus. Vamos ver o próximo texto, slide. Leiam para mim. O Senhor, porém, me disse. O que é que ele disse? Não diga. Olha, nós vamos combinar uma coisa aqui. Vocês estão com medo de ler? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia com alegria, como um arauto. Você acha que se um arauto, naquela época que os reis usavam arauto, chegasse numa vila e fosse falar assim, as pessoas dariam crédito? Eu quero ver você falar como um arauto de Deus. Vamos lá. O Senhor, porém, me disse: não diga que eu sou, a todos a quem eu enviar, você irá enviar tudo que eu ensinar. Não venha meio, pois eu sou você para o dizer, diz o Senhor. Então, como a gente estava a dizer, quem faz a obra de Deus
Então Deus não somente quer usar o jovem, mas Deus pode usar o jovem. Deus tem o poder necessário para fazer com que mesmo um jovem, sem a experiência, sem o conhecimento, sem o status, ele possa assumir as responsabilidades que Deus quer lhe dar, porque Deus tem o poder, ele tem o poder de usar o jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Deus não está procurando alguém que fale o que quer, que faça o que quer. Amém. Deus não está procurando alguém que se ache capaz. Deus não está procurando uma pessoa para fazer as coisas segundo o seu poder, segundo a sua capacidade, segundo a sua sabedoria. Deus está procurando pessoas para fazerem o que Ele quer, do modo que Ele quer. Amém. Deus está procurando pessoas assim. Amém. E às vezes, quando Deus tem que usar o mais velho já acha que sabe, já acha que entende, já acha que pode. E com certeza Deus também não vai querer usar um jovem arrogante que acha que sabe, que acha que pode. Deus está procurando alguém que diga: Senhor, eu não sei como falar. Amém. E o Senhor vai dizer: não se preocupe com isso, eu estou com você, não tenha medo. Deus não somente sabe, ou Deus não somente quer usar o jovem, mas Deus também pode, tem o poder de usar o jovem. Slide. E o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me: o que é que o Senhor disse? Então Deus não somente quer usar o jovem, como Deus tem o poder de usar o jovem, mas Deus também sabe como usar o jovem. Amém. E o modo de Deus usar o jovem é colocando na boca dele a palavra dele. E quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nós, pelo poder dessa palavra, podemos despedaçar, arruinar, arrancar e também podemos edificar e podemos plantar, porque o poder não está no jovem, o poder não está no adulto, o poder não está no mais velho, o poder está na palavra de Deus. Amém. Hebreus disse que pela fé nós sabemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Quando não existia coisa alguma, Deus disse: haja luz, e houve luz. E esta mesma palavra, poderosa para criar a luz, poderosa para criar os mundos, poderosa para separar a água da porção seca, poderosa para criar tudo o que existe, esta mesma palavra, quando ela está na boca do jovem, ela tem o poder de transformar nações, de mover reinos, de modificar a realidade que está ao nosso redor. Se nós quisermos ver uma mudança em Angola, se nós quisermos ver uma mudança na África, se nós quisermos ver uma mudança no mundo, nós precisamos de jovens cheios da palavra de Deus. Amém. Amém. Não da palavra deles, não das palavras da tradição, não das palavras da psicologia, não das palavras da filosofia, não do pensamento político vigente. Nós precisamos de jovens cheios da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. O que é que Deus diz? Qual é a palavra dele? Quando os jovens estiverem cheios da palavra de Deus, eles serão usados para modificar o mundo, para transformar as nações.
Diga comigo, Deus quer usar o jovem. Deus quer usar o jovem. Deus pode usar o jovem. Deus pode usar os jovens. Deus sabe usar o jovem. Deus sabe usar os jovens. Soberano. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Você crê nessa palavra? Aleluia. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Slide. 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 Uma visão para melhorar. Essa é a parte do coisas para ver. E nós vamos olhar para uma visão. 4 coisas para ver. 4 coisas que precisam alterar nossa visão, alterar o modo como nós vemos as coisas. E eu coloquei uma frase aqui, um pensamento. Ele é o óbvio. Às vezes alguns pensamentos interessantes vêm de dizer o óbvio. Não há melhoria enquanto vemos as mesmas coisas. Se eu olho para o redor e eu estou vendo a mesma coisa, então não houve melhoria. E se eu continuo olhando para as mesmas coisas, e somente elas ocupam minha visão e meu pensamento, nunca vai haver melhoria. Eu preciso olhar para novas coisas, desejar novas coisas, pensar em novas coisas, para que haja alguma melhoria. Então hoje eu quero convidar você para olhar para outras coisas, para novas coisas, para coisas que Deus quer que nós olhemos. Slide. Coisas para ver. Nós vamos ver 4 coisas. A palavra, as crianças, notem que há um asterístico ali. A gente tem uma dificuldade com o inglês, né? Quando um americano disse my kids, né? Minhas crianças, ele pode estar se referindo a alguns kids na faixa dos 20 anos, não é? Em português, quando nós dizemos crianças, normalmente estamos nos referindo aos pequeninos. Então, quando o Hope fala de crianças, ou quando nós falamos de crianças em inglês, não estamos nos referindo somente aí aos bebezinhos. Nós estamos nos referindo aos mais jovens. A gente poderia dizer os mais jovens, não é? Os resultados, vamos olhar para os resultados e vamos olhar para o mundo todo, né? Slide. Olhe para a palavra. Irmãos, nós vivemos em um mundo de muitas palavras. Se você prestar atenção, vai concordar comigo. Há palavras demais desse mundo, de sobra. E uma pessoa comum, é interessante que hoje em dia, no mundo todo, as pessoas estão preocupadas com déficit de atenção. Pessoas que não conseguem prestar atenção nas coisas, não conseguem se concentrar. Estão preocupadas com hiperatividade, crianças que não param quietas, não conseguem se focar. E então começam logo a diagnosticar novas enfermidades, novas doenças, novas síndromes. Não tem enfermidade nenhuma, o que tem é excesso de estímulo. Quer dizer, uma pessoa que ao mesmo tempo tem o rádio ligado, a televisão ligada, o computador ligado, o smartphone ligado, como é que essa pessoa vai conseguir se concentrar em alguma coisa? Todas essas coisas chamando a sua atenção. E nossa sociedade é assim. Nós temos um excesso de informações vindo de todos os lados, disputando nossa atenção. É muita palavra. Esses são jornais inteiros, e mais programas de televisão, e livros, e tantas coisas. E nós temos a tendência de falar muito mais do que as pessoas de antigamente. E aonde estamos, as pessoas estão a falar, elas conversam nos transportes que tomamos, elas conversam nas ruas, nas calçadas, nas lojas, em todo lugar, pessoas falando. E sabe qual é a consequência de uma sociedade que fala tanto? A
as palavras têm menos importância. Cada vez as palavras têm menos importância. As pessoas falam muito e já não prestam atenção no que falam. E já aquilo que falam não tem tanta importância. E isso está afetando a palavra de Deus. Não que a palavra de Deus perca a importância, mas as pessoas não estão dando importância à palavra de Deus. Em cada país, isso é visto de uma maneira diferente. E eu não estou aqui em Angola nos últimos anos para poder dizer exatamente para você. Mas vou dizer o que acontece em outros países onde eu estou com mais frequência. Hoje em dia o pregador sobe ao púlpito e ele cita a Bíblia no mesmo nível que ele cita outras palavras. Ele é capaz de citar uma frase de uma pessoa conhecida, de um filósofo, e pregar sobre ela. Ele coloca frases de pessoas conhecidas no mesmo nível em que ele coloca a palavra de Deus. Nós temos o absurdo no meio da igreja de que há determinadas pessoas que, para fazerem a defesa de um pensamento, elas citam teólogos. E isso parece que é cada vez mais normal, as pessoas nem se assustam mais com isso. Irmãos, um teólogo, por mais conhecido que ele seja, por mais celebrado que ele seja, a palavra dele é a palavra de homem, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Há alguma diferença? Há muita diferença. Bastante. Eu ouço cada vez mais crentes blasfemando da palavra de Deus. Quando eu insisto acerca da pregação do Evangelho, as pessoas vêm me dizer: mas não adianta ficar só falando. Elas acham que precisam fazer obras sociais. Elas acham que é necessário fazer caridade. Porque não adianta ficar só falando. Irmãos, quando a palavra de Deus está na nossa boca, ela destrói o que precisa ser destruído e ela constrói o que precisa ser construído. Não há nenhuma outra obra, nenhuma outra ação, nenhum outro projeto que possa modificar, transformar, que possa salvar, restaurar, modificar o mundo da nossa frente, mais do que a palavra de Deus. Nós precisamos ter essa confiança. Eu me lembro quando houve um grande cataclismo, grande terremoto lá no Haiti. Minha esposa havia retornado de lá, do projeto missionário, havia poucas semanas. Nós estávamos orando pelo Haiti, planejando uma próxima viagem, e de repente o país cai no chão. Nós sentimos muita dor. E logo todas as organizações começaram a se mobilizar. E umas organizações estavam dando água, e outras estavam dando comida, e outras estavam dando remédio. E a One Hope também se mobilizou. E a One Hope deu a palavra de Deus. Eu confesso a você que dessa vez até eu fiquei preocupado. Porque a One Hope não foi a última organização a chegar. A palavra de Deus não chegou lá depois da comida, depois da água. Nós somos uma das primeiras organizações a chegar. E eu falei: meu Deus, será que a gente não devia ter dado primeiro água e comida? E naquela semana Deus foi tão bom comigo, que eu abri um jornal internacional, dos mais famosos, e o repórter estava relatando um culto que houve no final de semana seguinte ao terremoto. Pastor, bastante jovem, a noiva dele do lado com a cabeça rachada, precisando de pontos, e sem médico, sem assistência. Se o cheiro dos corpos mortos na praça onde eles estavam reunidos
era quase insuportável. Eles reunidos embaixo de um pano que puseram, a igreja ali abraçada, ainda dolorida, de vários membros que estavam mortos ou desaparecidos. E aquele pastor disse: irmãos, nós não temos comida, mas nós temos o pão da vida. Apresentou a palavra de Deus. Se nós não temos água, mas nós temos a água da vida, que é a palavra de Deus. Amém. E ele disse: nós não temos casa, mas nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Se alguém que está nesta situação sabe que a palavra de Deus é mais importante, porque é ela que gera fé, ela que gera esperança, ela que gera sabedoria, a palavra de Deus. Então, se nós queremos uma visão transformadora, uma visão que muda as coisas, nós precisamos crer na palavra. Crer que a palavra é a melhor coisa que nós podemos dar para as pessoas. Crer que a palavra é o maior poder que podemos utilizar para transformar a realidade ao nosso redor. Amém. Nós precisamos crer na palavra. E nós precisamos buscar a palavra. Um dos maiores problemas que existe com a perda de significado e de valor da palavra na nossa sociedade é que as pessoas hoje, elas, quando leem a Bíblia, elas leem o texto e elas dão àquele texto o sentido que elas bem entendem. Porque essas pessoas não são servos da palavra. Lucas disse: olha, eu vou te dar um relatório bem certo do que aconteceu com Jesus. Sabe por que eu vou dar um relatório certo? Porque eu consultei os servos da palavra. Não é gente que anda distorcendo a palavra, não é gente que lê um versículo e fala dele o que bem entende, dá significados que não estão ali. Mas pessoas que se colocam subordinados, e peretes é a palavra grega para servo, ela tem o sentido de ser aquele que está abaixo. Nós não estamos acima da palavra. Nós não podemos usar a Bíblia como para reforçar os nossos pensamentos. Nós precisamos transmitir a palavra como ela é. É preciso que a igreja olhe para a palavra, dando a palavra maior zelo, tendo maior cuidado. Eu acho que, não sei, talvez aqui em Angola, visto que os irmãos estão assim muito assim silenciosos, me dá a impressão de que eles não entendem do que eu estou falando, pastor Isaac. Acho que aqui em Angola não está acontecendo essas coisas. Tá? Pois. Outro dia eu estou sentado numa igreja e o irmão vai pregar sobre aquela passagem do trigo e do joio. Sabe como é? Já não basta os ímpios que vivem dizendo que é para separar o joio do trigo. Irmãos, a palavra diz para não separar. Amém. Amém. Se você quer separar o joio do trigo, entendeu o texto errado. Amém. Deus é. E o irmão então disse assim: olha, irmãos, o trigo aqui é as coisas boas que nós ouvimos na igreja, que nossos filhos aprendem na igreja. Mas o joio, as coisas más que tem pela televisão, etc e tal, tem um significado que não está no texto, que não está na palavra. E eu fiquei comigo pensando, aonde esse irmão vai, visto que a palavra diz para não tirar, então quer dizer que eu não vou tirar da cabeça das pessoas as coisas más que o diabo tem plantado lá? Não, mas o texto não diz isso.
o texto fala de pessoas, o texto fala de pastoreio, o texto fala de outra coisa. Nós precisamos ser servos da palavra. Eu não posso transmitir da Bíblia aquilo que eu quero, eu tenho que transmitir o que ela quer, porque ela é a palavra de Deus e eu sou o arauto. Eu não posso inventar uma doutrina, eu não posso inventar um pensamento, eu preciso transmitir a palavra de Deus. E eu preciso pregar a palavra como sendo a palavra de Deus. Para isso eu vou contar uma história para você. Diz que haviam 2 pregadores. Não foi aqui em Angola, porque um deles era sem vergonha. Era um mentiroso, falso, só queria, E o outro era um homem honesto, sincero, um crente verdadeiro. E os 2 foram para uma cidade, separados, cada um na sua, foram para uma cidade e começaram a pregar. Depois de passado um ano, aquele pregador honesto, verdadeiro, santo, estava lá numa casita bem pequenininha, reunido com meia dúzia de pessoas na cozinha da sua casa. E aquele pregador falso, sem moral, ele tinha já uma casona, um carro do ano, uma igreja imensa, centenas de pessoas ali. E aquele pregador honesto um dia acordou e disse: eu vou lá e vou perguntar. E foi. Chegou lá, bateram na porta. Se eu tenho uma pergunta a lhe fazer. O pregador sincero, crente, perguntando para o falso: se por que é que eu prego a verdade e não vou para frente, e você prega mentira e está todo mundo seguindo você? E eu acho que pela primeira vez em muitos anos aquele pregador falso resolveu dizer a verdade. Olhou para ele e disse: sabe o que é? É que você prega a verdade como se fosse mentira, mas eu prego a mentira como se fosse verdade. Irmãos, nós precisamos, como igreja, nos levantarmos no meio dessa geração para pregar a verdade como verdade. Nós não temos na nossa mão um livro mentiroso, nós não temos na nossa mão um livro desatualizado, nós não temos na nossa mão um livro que fica a dever coisa alguma à ciência, à filosofia, ou humanismo, ou qualquer outra coisa. Nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente, porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz a palavra de Deus. Amém. Você crê nisso? Igreja de Angola, olhe para a palavra de Deus, olhe para a palavra de Deus, olhe novamente para a palavra de Deus. Não permita, não se permita olhar para outro lado. As igrejas hoje estão a buscar recursos humanos, estão a buscar filosofias humanas, estão a seguir pensamentos de homens e colocando de lado a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, crer na palavra de Deus. Nós precisamos buscar essa palavra com fome, com vontade, com desejo. E nós precisamos pregar a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Slide. Eu quero
dizer isso rapidamente para você. Eu pensei muito, comparando os falsos evangelhos que têm contaminado a igreja e a verdadeira palavra de Deus. E eu posso dizer que a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho é cristocêntrico. Amém. Cristo está no centro dele. Amém. Se alguém começa um trabalho, um projeto, uma evangelização, pensando nas necessidades das pessoas, pensando nas vontades das pessoas, pensando nos interesses das pessoas, o que é que elas vão gostar, o que é que elas vão pensar, o que é que elas vão achar, essa pessoa está pregando um falso evangelho, um evangelho antropocêntrico, porque o evangelho não é pregado para atender as necessidades das pessoas, ele é cristocêntrico, ele é pregado para atender a ordem, o comando, a direção de Deus em Cristo Jesus. Amém. Nós precisamos de um evangelho cristocêntrico, bíblico, baseado na Bíblia. Oh, glória. Não evangelho baseado em filosofia. Irmãos, eu gosto muito de psicologia, mas o livro que me ajuda a entender a cabeça das pessoas é a Bíblia. Amém. Eu gosto muito de administração, mas o livro que me ajuda a administrar é a Bíblia. Amém. Amém. Eu sou insuspeito para falar disso, porque eu amo o conhecimento. A palavra de Deus me diz para examinar tudo e reter o que é bom. Amém. Mas, irmãos, a palavra de Deus não tem nem comparação. Ela é a verdade. É nela que eu baseio as minhas decisões. É nela que eu busco a orientação que eu vou seguir na minha vida. Em nome de Jesus. Na palavra de Deus. A palavra de Deus é espiritual. Considera as coisas invisíveis mais valiosas do que as coisas visíveis, porque as coisas invisíveis são eternas. Amém. Mas o falso evangelho é secular, é temporal, é interessado no aqui, no agora, nas coisas desse mundo. O verdadeiro evangelho é eternal, ele olha para a eternidade toda, mas o falso evangelho é imediatista, só pensa nas coisas desse momento, desse instante, desse agora. Slide. Nós vimos a palavra, agora vamos ver as crianças, coisas para ver. O segundo tópico é as crianças. Eu estou procurando levantar os seus olhos, mostrar algumas coisas. A primeira coisa é olhar para a palavra. A segunda coisa é olhar para as crianças. Slide. Olhe para as crianças. Há alguns anos atrás, no finalzinho da década de 60 para os anos 70, faziam-se algumas pesquisas nos Estados Unidos. Depois essas pesquisas foram aprofundadas aí até os anos 90. 3 homens tiveram bastante trabalho nessa área. Um é o Barna, dos institutos de pesquisa nos Estados Unidos, pesquisa cristã, um cristão faz pesquisas. Um outro é Dan Brewster. Então, haviam 2 homens, um da Compassion e um da World Vision. E o Dan Brewster ainda está atuante e trabalhando dentro dessa mesma visão, lançou recentemente um novo livro. E esses homens todos, eles apontaram para um efeito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a maior parte das conversões aconteciam na faixa dos 4 aos 14 anos de idade. E mais recentemente, um argentino criado no Brasil, depois vivendo na América, começou esse movimento, o mesmo que fez o movimento da Janela 1040, começou um movimento sobre a ideia do 414, Janela 414, mostrando a importância da evangelização de crianças, visto que nos Estados Unidos a maior parte da conversão acontecia de 4 a 14 anos. Quando eu tive contato com isso no final aí dos anos 90, eu era diretor da Visão Mundial, então tive a oportunidade de ver em primeira mão aquelas pesquisas que vieram a ser usadas mais recentemente, inclusive com apoio do World Hope,
para a janela 414, e eu fiz uma suposição. Eu disse: no Brasil deve ser um pouco diferente essa janela. E, de fato, fizemos uma pesquisa a partir do ano 2000, que se chamou Super 20, e achamos uma janela brasileira, né? Se fizermos uma pesquisa aqui em Angola, vamos também achar uma janela diferente, visto que a composição de idade da sociedade ela é diferente. E vários outros fatores, como o número de evangélicos, obviamente, vai impactar a quantidade de crianças que se convertem, não é? Visto que não é comum uma criança de 3 ou 4 anos de idade dizer: mamãe, me dá o dinheiro do ônibus que eu vou para aquele outro bairro lá na igreja. Não acontece. Normalmente as crianças vêm para a igreja levadas pelos pais. Então, essas coisas todas vão impactar isso. Mas nós procuramos entender por que em qualquer país onde a gente fizesse pesquisa, os mais jovens sempre apareciam com maiores índices de conversão. E procuramos entre as diversas possibilidades, procuramos uma ciência moderníssima, que é a neurociência. Então, no final dos anos 90, nos anos 90 se descobriu a tomografia computadorizada. E começou-se a fazer escâner do cérebro. Antes, para estudar o cérebro, tinha que esperar a pessoa morrer. Depois que ela morria, cortava o cérebro em fatia. E aí ficava se estudando. E se descobriu muito pouco, bem pouco. Mas a tomografia permite examinar o cérebro vivo e funcionando. E aí se descobriu uma coisa que ninguém esperava. Todo mundo achava que aos 10 anos, uns dizem 9, outros diziam até 6 anos, o cérebro das crianças para de crescer, atinge o tamanho normal. Então algumas pessoas dizem: olha, cuidado, se você vai fazer alguma coisa pelas crianças, tem que fazer até os 6 anos, até os 10 anos, que depois não adianta mais. Bom, descobrimos que é justamente o contrário. É lógico que o tamanho e o peso do cérebro estacionam, mas não estacionam as mudanças. De fato, acontece a maior mudança que o cérebro passa no início da puberdade. Quando a criança começa a se tornar adolescente, o cérebro troca massa cinzenta por massa branca. E isso dá ao cérebro uma configuração completamente nova. Completamente nova. Essa configuração cria na cabeça do adolescente uma grande janela, uma grande oportunidade para que ele aprenda coisas novas, ele tome novas decisões e ele receba Cristo. É uma idade ótima, maravilhosa para se trabalhar. Depois o cérebro, então, vai finalizando essa mudança. Sabe quando essa mudança termina? Por volta dos 28 anos de idade. Só que ali, por volta dos 24, já é nítido para onde é que vai a coisa. De que maneira o cérebro se configura. Isso quer dizer que quanto mais anos passam, mais a cabeça fica dura. A gente tem essa expressão aqui em Angola, cabeça dura? Ah, pois é, os adultos são cabeça dura, não é? Então, eles resistem muito ao Evangelho. E a gente tem que explicar de novo. E quanto mais velho fica, pior, não é? Porque aí a pessoa diz assim: eu já vivi 50 anos desse jeito, 60 anos desse jeito, agora não vou mais mudar. Mas o cérebro do adolescente, ele faz com que ele esteja muito interessado justamente em mudar, em mudança. E como o Evangelho é novo, é
boa nova, se ele for pregado como deve, ele é muito atraente para o adolescente e para o jovem. Então, nós vemos em criança, já disse que tem um asterisco ali, criança para uma roupa, na verdade vai até 19 anos, e eu ando sempre a pedir para esticar um pouquinho mais. Eu acho que até 24 anos é uma idade ótima para a gente fazer a colheita. Depois começa a haver uma resistência. Não quer dizer que nós não vamos evangelizar, mas irmão, se você puder evangelizar a pessoa enquanto ela é adolescente, é mais garantido você botar o evangelho no coração dela do que depois, não é? Então vamos nos apressar, não vamos permitir que Satanás crie obstáculos para a evangelização. Vamos adiantar, vamos alcançar as pessoas antes. Olhe para as crianças, olhe para os adolescentes, olhe para os jovens. Isso é complicado. Eu dirijo nosso ministério, nós temos uma escola de liderança para adolescentes. Todo começo de ano nós fazemos 2 semanas intensivas. Eles estudam a Bíblia em torno de 10 horas, 10 horas e meia por dia, durante 2 semanas, sem sábado nem domingo, sem final de semana, é a semana inteira, 14 dias inteiros de estudo bíblico. Um desses dias nós olhamos na Bíblia, aprendemos uma forma de evangelização e saímos para o período prático. E os jovens foram 120 jovens na rua evangelizando. Quando voltaram, no primeiro dia eu disse: quem evangelizou criança e adolescente? Ninguém. Na cabeça da igreja brasileira, eu sei que aqui em Angola é diferente, mas lá na cabeça da igreja brasileira, evangelizar os adultos. Ninguém tinha evangelizado criança nem adolescente, só falaram com os adultos. Evangelho é coisa séria, fala só com o adulto. Eu dei uma bronca no pessoal, mas dei uma bronca. Falei: vocês receberam a Cristo como criança e adolescente, agora vocês se recusam a transmitir o Evangelho para criança e adolescente. Mas, olha, torci a orelha de todo mundo. No dia seguinte, todo mundo evangelizou crianças e adolescentes. E aí tivemos que abrir um período de testemunhas, e eles começaram a dar testemunho, e mais testemunho, e mais